Ok, dando continuidade ao nosso curso, veremos hoje a Lei Geral dos Gases Perfeitos, que é uma das equações mais importantes da termodinâmica. Ela nos permite prever o comportamento que o gás terá ao ter uma de suas variáveis de estado alterada. Para isso, vamos começar com o seguinte: considere dois estados distintos de determinada massa gasosa. São eles os estados que eu vou chamar de estado 1, que significa pressão P1, volume V1, temperatura T1, e o estado 2, significa pressão P2, volume V2, temperatura T2. Muito bem, vimos na aula passada que a equação que relaciona as variáveis de estado em qualquer estado é a equação de Clapeyron. Portanto, P1, V1, T1 não podem assumir quaisquer valores. Eles estão relacionados pela relação P1, V1 é igual a N1 vezes R vezes T1. Ao passo que, de maneira análoga, que P2, V2 é igual a N2 vezes R vezes T2. Tudo bem? Agora, se eu observar, eu posso isolar a constante R e escrever que R é igual a P1, V1 dividido por N1 vezes T1. Do mesmo modo, para o estado 2, eu posso escrever a constante R como P2, V2 sobre N2, T2. Sendo assim, como R é uma constante, tem o mesmo valor, eu posso juntar essas duas equações e deduzir que P1, V1 sobre N1 vezes T1 é igual a P2, V2 sobre N2, T2. Então, esta aqui é o que nós chamamos Lei Geral dos Gases Perfeitos ou Lei Geral das Transformações Gasosas. Ok? Uma observação importante é o seguinte: se a massa da amostra for constante e, ao mesmo tempo, V1 for igual a V2, essa transformação é dita transformação isocórica. E aí, evidentemente, resulta da Lei Geral dos Gases Perfeitos que P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. A esta relação nós damos o nome de Lei de Guy-Lussac. Bem, se a massa for constante e ao mesmo tempo eu verificar que P1 é igual a P2, essa transformação será dita transformação isobárica. Uma transformação onde você mantém a pressão constante. Assim segue da lei geral, se a pressão for constante, eu vou cortar P1 com P2, N1 e N2 eu cancelo, Então, vai seguir que V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Esta equação chama-se Lei de Charles. E, finalmente, a massa sendo mantida constante e, ao mesmo tempo, T1 igual a T2, a transformação é dita
isotérmica e resulta da lei geral que P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Esta relação é chamada lei de Boyle. Muito bem? A transformação isocórica também é conhecida como equação isovolumétrica, porque é a transformação que mantém o volume constante. A transformação isobárica é aquela que mantém a pressão constante e a transformação isotérmica é a que mantém a temperatura constante. Graficamente, nós podemos aí representar a transformação isocórica da seguinte forma. Repare que em um diagrama volume por pressão, ao observarmos a lei de Gay-Lussac, vemos que o volume é constante, certo? Sendo o volume constante, num diagrama V por P, o meu gráfico seria algo desse tipo. Ao partir de um estado A para um estado B, a trajetória seria uma linha reta, desta forma. Se eu fizer o mesmo tipo de análise num diagrama P por T, eu encontrarei exatamente o mesmo tipo de gráfico, uma reta paralela ao eixo horizontal. Já se o gráfico for do tipo P por T, ao observarmos a lei de Gay-Lussac, vemos que pressão e temperatura são diretamente proporcionais, o que significa que temos aqui, neste caso, uma reta ao ir do estado A para o estado B. Bem, agora, na transformação isobárica, o que podemos observar? Primeiro, vamos fazer aqui um diagrama de P por V. Vamos lá. Sabemos que na transformação isobárica, a pressão é constante, ou seja, no diagrama P por V, o gráfico seria uma reta paralela ao eixo horizontal. A pressão é constante. Então, tanto faz se eu faço um diagrama P por V ou um diagrama P por T. Eu vou continuar tendo um gráfico horizontal para essa transformação. Já se o meu diagrama for do tipo V por T, observando a lei de Charles, vemos que volume e temperatura são proporcionais, diretamente proporcionais. Portanto, um gráfico desse tipo, em uma transformação isobárica, seria uma reta, de maneira análoga à transformação isocórica no diagrama P por T. Muito bem? E, por último, mas não menos importante, vamos fazer aqui os gráficos da transformação isotérmica. Tá? Na transformação isotérmica, se eu construir um diagrama T por V, ora, transformação isotérmica, a temperatura é constante, o que significa que o gráfico de temperatura por quaisquer das outras duas variáveis de estado sempre será uma linha paralela ao eixo horizontal. Então, tanto faz se eu faço um diagrama T por V ou T por P, eu encontrarei exatamente a mesma coisa. Já se fizermos um diagrama P por V e observarmos a lei de Boyle, vemos que pressão e volume são inversamente proporcionais. Portanto, esse gráfico é uma hipérbole. Ok? Algo desse tipo assim, tá? Do estado A para o estado B. O diagrama PV, esse diagrama aqui, é chamado diagrama PV. Diagrama PV é um dos principais diagramas que nós vamos trabalhar no decorrer do curso.
É ele que, em geral, nos dá a maior quantidade de informações importantes sobre o nosso sistema gasoso, ok? Então, até a próxima!